Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, uma das curadoras das histórias que você encontra aqui. Prepare-se para atravessar novamente os corredores mais sombrios da magia, onde cada sussurro esconde um segredo e cada escolha pode mudar destinos. Respire fundo, porque a segunda temporada de Herança de Sombras começa agora. Capítulo 16. O silêncio da primeira neve. 12 de novembro de 1992. O inverno chegou devagar, como se tivesse receio de tocar a terra ferida. As torres de Babylon amanheceram envoltas em uma névoa branca, e cada telhado cintilava com um fio de gelo que captava o brilho do sol nascente. Calista observava pela janela do dormitório enquanto o vapor quente do chá subia da caneca em suas mãos. O perfume de canela se misturava ao ar frio e úmido, e ela pensou, por um instante, que o mundo parecia preso entre a respiração e o silêncio. 2 meses e 6 dias desde o início das aulas. Parecia pouco, mas cada amanhecer ali carregava o peso de um ano inteiro. Desde o ataque, os corredores nunca voltaram a ser os mesmos. Mesmo agora, restaurados pela magia, ainda guardavam um eco, como se as pedras tivessem memória. Calista não falava disso em voz alta, mas às vezes jurava ouvir os gritos que o fogo engoliu. Era nessas horas que se forçava a respirar fundo e se lembrar de que estava viva. O espelho ao lado da cama refletia a garota que ela quase deixou de ser. O corte de cabelo ainda novo, mais curto do que antes, fazia as ondas negras tocarem o pescoço de um jeito leve, quase rebelde. O blazer vermelho, pendurado no encosto da cadeira, esperava. Ela o vestiu devagar, ajustando a gravata preta com linhas vermelhas até sentir o tecido firme sob o nó. O emblema do Simurgh reluzia em prata, como uma pequena chama. Quando saiu para o corredor, o som das botas ecoou com nitidez. Alguns alunos sussurraram ao vê-la passar, não por arrogância, mas pela estranheza de estar diante de alguém que atravessou a morte e voltou. Calista aprendeu a não responder a olhares. Apenas seguia, com o mesmo ar sereno de sempre, como se cada passo fosse uma nota cuidadosamente escolhida em uma melodia que só ela ouvia. A biblioteca de Babylon ficava no coração do edifício, guardada por arcos de ferro e runas antigas gravadas nas portas. Ao entrar, o cheiro de pergaminho e cera derretida a envolveu como um abraço de vó. A luz era suave, filtrada por vitrais que pintavam o chão com cores frias. As mesas estavam quase vazias, poucos tinham coragem de estudar tão cedo. Calista gostava disso, do silêncio, das páginas que respiravam devagar. No canto mais afastado, empilhou sobre a mesa 5 livros sobre necromancia. Nenhum deles usava esse nome abertamente, claro. As capas traziam títulos como Fluxos de Retorno e O Equilíbrio entre Alma e Matéria. Ela anotava cada passagem com caligrafia meticulosa, cercando frases que falavam de ressurreições espontâneas, de espíritos que recusaram o repouso. A ponta da pena riscava o papel em um ritmo quase hipnótico. Às vezes, o som de páginas virando soava como o sussurro de alguém tentando lembrá-la de algo. Calista ergueu o olhar para o teto alto, onde as correntes que sustentavam os candelabros rangiam de leve. É só o vento, murmurou, mais para si mesma do que para afastar o medo. Desde que voltou, o silêncio parecia diferente, não vazio, mas atento. Como se algo, em algum lugar, esperasse que ela dissesse o que viu do outro lado. A porta da biblioteca rangeu quando se abriu. Um vulto comprido, envolto num casaco marrom e cachecol azul, surgiu com passos que soavam mais alegres do que deviam. Professor Armandovren, de rituais e formas, sempre trazia o ar de quem estava prestes a contar uma piada que ninguém entenderia. O cabelo branco caía sobre os olhos, e ele segurava uma pasta abarrotada de papéis, equilibrando uma xícara de café no mesmo braço. Senhorita Virelli dos Livros Proibidos. Ele depositou a pasta na mesa ao lado, sem olhar para ela. Já encontrou o segredo da vida eterna ou ainda estamos no capítulo das teorias que terminam mal? Calista fechou o livro com cuidado. A maioria termina mal. Talvez porque ninguém queira realmente voltar. Ou talvez porque não saibam o que trazer de volta. Arman sorriu, aquele tipo de sorriso que se disfarça de ironia para esconder um lampejo de ternura. E você? Quer saber o porquê voltou, ou tem medo da resposta? Ela hesitou. Os dedos tocaram a margem do caderno. Quero entender o que ficou comigo. Às vezes acordo com a sensação de que deixei algo lá. Ele se inclinou, apoiando o queixo na mão. Então está no caminho certo. Entender não é querer respostas, é aprender a conviver com o eco.
Depois, erguendo a xícara. E agora, se me permite, vou roubar o silêncio da biblioteca por alguns minutos. Prometo devolvê-lo inteiro. O humor dele sempre vinha como uma brisa quente. Calista permitiu um pequeno sorriso antes de voltar às anotações. Quando o professor se afastou, a quietude voltou a preencher o espaço, mas algo mudou. Talvez o conforto sutil de ser compreendida sem precisar explicar. Por volta do meio-dia, ela deixou a biblioteca e seguiu para o pátio. O ar cortava as bochechas com frio agudo, mas o sol tímido tornava tudo suportável. No centro, a fonte de mármore exibia uma fina camada de gelo, e os corvos observavam do alto das gárgulas, imóveis. Um grupo de alunos do segundo ano praticava feitiços de defesa, concentrados demais para notar a presença dela. Calista observou de longe, até que um dos feitiços escapou do controle e estourou em uma faísca azulada. O garoto responsável tropeçou para trás, assustado. Ela se aproximou antes que o pânico se espalhasse. Respira. Você pôs energia demais na runa central. O tom dela era firme, mas tranquilo. De novo, devagar. O menino assentiu e refez o gesto. A chama tomou forma estável entre as mãos. Ele sorriu, aliviado. Obrigado, Calista. Ninguém explica assim. Porque todo mundo quer mostrar poder. E o poder sem conhecimento só assusta. Ela ergueu o olhar para o céu, onde flocos finos de neve começavam a cair. A magia é como respirar. Você só percebe o erro quando prende o ar por tempo demais. Enquanto os alunos praticavam, Calista recuou e encostou-se na parede do pátio. Por um instante, fechou os olhos. A neve pousava no cabelo e derretia no calor da pele. Sentiu o peso leve da lembrança de Safira, a amiga que ainda se curava das marcas deixadas por Celestine. Pensou em quantas vezes quis dizer algo, pedir desculpas por não ter quebrado a cara dela. Mas as palavras sempre ficavam presas entre o coração e o medo. A campainha soou distante, a arrastando de volta à rotina. O corredor estava movimentado quando retornou. Grupos de estudantes falavam alto, gargalhavam, disputavam espaço. O cotidiano tinha voltado à força, como se todos tentassem apagar o passado com barulho. Calista se deixava levar pela multidão, silenciosa, observando os gestos, as risadas forçadas, o modo como alguns desviavam o olhar ao cruzar com o dela. No fim do corredor, a vitrine encantada exibia notícias de Onad, manchetes flutuantes, girando no ar. Uma delas dizia: avistamentos de criaturas híbridas nas fronteiras do norte. Outra: arcantores reabrem inquérito sobre artefatos desaparecidos. Ela parou um instante. O dedo mumificado de Samael ainda estava desaparecido, e o nome de Isabela não era mencionado, mas pairava sobre cada linha não escrita. À tarde, a aula de rituais e formas aconteceu no salão inferior, onde os pilares de pedra se estendiam até o teto como colunas de uma catedral. Arman circulava entre as fileiras, gesticulando com entusiasmo. A forma é a linguagem da intenção. Se a intenção é fraca, o feitiço se desmancha como um poema mal escrito. Calista desenhava círculos de conjuração no ar com precisão quase matemática. A cada movimento, a energia cintilava em torno dos dedos, suave, obediente. Arman observava, e por um instante, o brilho divertido deu lugar a algo mais sério. Vocês veem. Controle é emoção contida. Quem sobreviveu ao caos entende melhor que ninguém o preço da forma. Os colegas desviaram o olhar para ela. Calista sentiu o peso da atenção, mas não parou. Apenas completou o círculo e o deixou se desfazer como fumaça. A aula terminou com o som das velas se apagando sozinhas, e o professor se aproximou, entregando um pedaço de papel dobrado. Leia quando achar que precisa de ar. Mais tarde, no dormitório, ela o abriu. Era uma única frase escrita com a caligrafia inclinada dele: nem tudo o que volta quer permanecer. O frio da noite invadia o quarto, e o luar atravessava as cortinas em listras prateadas. Calista se sentou à escrivaninha, retomando as anotações. O diário onde registrava os sonhos estava cheio de rasuras. Quase toda noite, sonhava com portas. Algumas se abriam para corredores vazios, outras para um espelho onde não havia reflexo. Nunca via rostos, apenas sombras. Às vezes, acordava com a sensação de que alguém chamava seu nome. Virou a página, inspirou o cheiro do papel e escreveu devagar. Talvez o retorno não seja um milagre, mas um lembrete. Talvez o milagre seja continuar. O som do vento encheu o quarto. As velas tremeram,
e o reflexo dela no vidro pareceu se mover um instante depois. Calista prendeu a respiração, depois sorriu, cansada. Boa noite, seja quem for. A chama se acalmou. Deitou-se sem tirar o blazer, o tecido ainda quente da lareira. O teto projetava sombras que se moviam como marés lentas. Antes de dormir, pensou em Elian, no toque hesitante, no primeiro beijo que ainda doía como lembrança e promessa. Não sabia o que eram um para o outro, nem se deveriam ser algo além do que sobreviveram juntos. Mas no fundo, uma parte dela temia o que aconteceria se ele descobrisse o que estava fazendo. Se soubesse que ela procurava o limite entre vida e morte, como se ainda não tivesse escolhido de que lado ficar. A neve caía do lado de fora, e Babylon adormecia em silêncio. Nos corredores, as velas diminuíam, uma a uma, até restar apenas o brilho distante da torre norte. Calista fechou os olhos, e o som do vento tornou-se indistinto, quase uma voz. Algo entre um chamado e um aviso. E quando o último floco pousou sobre a janela, o vidro se cobriu de um desenho, um círculo perfeito, traçado por dentro. O refeitório de Babylon parecia respirar. As velas flutuantes tremulavam com um som suave, como se rissem entre si, e o ar estava carregado com o perfume morno de abóbora assada e maçãs caramelizadas. Calista atravessou o salão com a bandeja nas mãos, desviando de uma travessa que se movia sozinha e de um gato fantasma que atravessava as mesas feito neblina. A cada passo, o chão de pedra refletia lampejos dourados, como se a escola inteira estivesse de bom humor. Ela gostava das manhãs ali. Eram o único momento do dia em que Babylon parecia comum, quase humana. O vapor dos caldeirões se misturava ao murmúrio dos alunos, e por um breve instante, Calista podia fingir que o mundo não estava prestes a desabar, que não havia duelos, nem acusações, nem corações confusos demais para caber em um corpo só. Se continuar andando desse jeito, vão pensar que você está fugindo de alguém. A voz veio suave, mas carregada de ironia. Calista ergueu os olhos e viu Safira recostada no banco, um cálice escuro nas mãos. O líquido cintilava em tons rubros, e por um segundo Calista se perguntou se mudava de cor conforme o humor dela. Safira tinha essa presença, elegante, mas impossível de ignorar. O tipo de beleza que não pedia atenção. A tomava. Seus olhos, de um tom rosado quase translúcido, estudavam as pessoas como se pudesse ver o que elas tentavam esconder. Mesmo sorrindo, havia algo de contido nela, um domínio absoluto que beirava o perigoso. Não estou fugindo de ninguém. Calista pousou a bandeja e sentou, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Só estava tentando achar um lugar onde a sopa não tenta me cumprimentar. Safira arqueou uma sobrancelha, divertida. A sopa só cumprimenta quem tem culpa no coração. Calista soltou uma risada curta. Então ela deve me odiar mesmo. Já posso riscar isso da minha lista. O riso de Safira soou baixo, quase um ronronar. Não seja dramática. Você não tem culpa, Calista. Só carrega o peso de quem sente demais. Calista desviou o olhar para o prato. O vapor da torta de carne subia devagar, e o cheiro quente e salgado parecia preencher o espaço entre elas. Ela fingiu se ocupar com o garfo, mas Safira era boa demais em ler silêncios. Está pensando nele, disse, sem precisar de nome. Calista suspirou. Estou tentando não pensar. Isso nunca funciona. As duas ficaram em silêncio por alguns instantes, ouvindo o burburinho do salão. Um grupo de duendes debatia sobre apostas no duelo de cesta. Garçons espectrais deslizavam entre as mesas, servindo pães que ainda chiavam de calor, queijos que cantavam baixinho quando partidos, e sucos que trocavam de cor conforme o humor de quem os bebia. Um deles serviu Calista e piscou. O olho desapareceu, deixando uma nuvem de brilho no ar. O duelo. Começou Calista, hesitante. Você acha que ele devia mesmo participar? Safira pousou o cálice. O cabeça dura? Claro que sim. Mesmo com tudo o que está acontecendo? Principalmente por isso. Ela apoiou o queixo na mão, os dedos pálidos contrastando com o cabelo cor de cobre. Você sabe como ele é, ele não vai mudar de ideia. Calista ficou quieta. O salão ao redor parecia distante, como se as vozes e o som de talheres estivessem submersos em água. A cada respiração, ela lembrava do beijo, o primeiro, rápido, quase incerto, roubado num instante em que o mundo parecia mais leve. E de como agora o peso de tudo ameaçava apagar esse momento. Safira observava, paciente. Você está com medo dele se machucar? Calista riu sem humor. Dele,
Sim. De mim também. Porque o que aconteceu com Babylon pode acontecer de novo. Ela assentiu. Safira se inclinou um pouco mais, a voz baixando. E se acontecer, o que você faria? Eu não sei. A sinceridade a assustou. Acho que tentaria impedir, mesmo que fosse eu a pagar o preço. Por um instante, Safira a olhou como quem vê algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Você tem esse problema, Calista. Sempre quer salvar o mundo. E você não? Eu? Safira sorriu, exibindo um lampejo dos caninos. Eu só salvo quem vale a pena. Calista deu um leve empurrão no ombro dela, rindo. Arrogante. Realista. Elas riram juntas, o som se misturando às conversas e ao estalar dos pratos encantados. Por um momento, o peso desapareceu. Eram só duas amigas dividindo uma mesa, zombando da vida antes que a vida zombasse delas. O teto do refeitório brilhou em tons azulados, simulando o céu do lado de fora. Algumas estrelas piscavam, mesmo sendo de manhã. Em Babylon, o tempo gostava de brincar com as horas. Vi algumas notícias sobre Isabela mais cedo, disse Safira, casualmente. Calista sentiu o estômago apertar. Não faça essa cara, não é crime mencionar o nome dela. Na verdade é sim. E não é o nome, é o que vem junto. Safira ergueu as sobrancelhas. Ciúmes? Não. Calista hesitou. Talvez um pouco. Natural. Isabela foi o primeiro amor dele. Daquele tipo que faz o mundo arder. E ardeu, né? A voz de Calista saiu mais baixa do que ela queria. Safira apoiou a mão sobre a dela. É, verdade. Mas ele olha pra você de outro jeito. Pode fingir que não vê, mas eu vejo. E sinceramente, Calista, é bonito de assistir. Bonito? Ela riu, tentando disfarçar o rubor. É mais confuso do que bonito. A confusão é o tempero do amor, não ouviu o ditado? Esse ditado é seu, não é? Safira inclinou a cabeça, satisfeita. Talvez. Um pão quente apareceu na mesa, flutuando por alguns segundos antes de pousar entre elas. Do nada, o pão começou a cantarolar uma melodia baixinha, a Quinta Sinfonia de Beethoven. Calista e Safira se entreolharam, rindo. Acha que ele tá nos julgando? Calista perguntou. Com certeza. Os pães de Babylon têm opiniões fortes sobre relacionamentos humanos. O pão soltou uma nota aguda, ofendido. Safira ergueu o cálice num brinde. As críticas construtivas. O riso das duas ecoou pelo salão. O clima leve mascarava as feridas, mas era um alívio raro. Calista percebeu que, ao lado de Safira, o mundo parecia menos pesado, mesmo que os dois carregassem sombras que o resto da escola fingia não ver. Entre um gole e outro, o assunto voltou ao duelo. Ouvi dizer que Celestine está treinando com o mestre Haydn, Safira comentou, distraída. O mesmo que ensinou os príncipes. Claro que está. Calista apoiou o queixo nas mãos. Ela sempre precisa de plateia. E você ainda se deixa afetar por ela. Eu não. Safira levantou uma sobrancelha, e Calista suspirou. Tá, talvez um pouco. Celestine só tem poder porque gosta de mostrar. Você tem poder porque tenta esconder. Essa é a diferença. Calista olhou para a amiga, surpresa com a honestidade repentina. Você realmente acha isso? Eu raramente falo o que não acho. Calista sorriu de leve. Era o tipo de frase que ficava com ela, ecoando. Safira não dizia coisas para consolar, dizia para despertar. Um grupo de alunos passou por elas, rindo alto. Um deles esbarrou na mesa, e o cálice de Safira quase tombou, mas ela o segurou antes que o líquido caísse. Nem pareceu esforço. Reflexos vampíricos, ela comentou. Invejável, eu sei. Eu só queria conseguir amarrar meu cabelo sem me furar com o grampo. Calista murmurou, e Safira gargalhou. A conversa deslizou entre brincadeiras, lembranças e um silêncio confortável. O tipo de silêncio que não pesa, apenas existe. Do outro lado do salão, as janelas começaram a se abrir sozinhas. Uma brisa fria entrou, levantando as toalhas e fazendo as chamas das velas dançarem. Calista olhou para fora. O pátio estava coberto de neve. O inverno de Babylon tinha um jeito de parecer eterno. Pensa em ir ao duelo? Safira perguntou. Acho que sim. Então vou com você. Calista arqueou as sobrancelhas. Achei que não gostava de multidões. Não gosto.
Mas gosto de ver o que o destino faz quando resolve se meter nos assuntos humanos. Poético. Vampírico. Elas riram outra vez, e Calista percebeu como aquela amizade era algo raro ali dentro, verdadeira, sem máscaras. O tempo passou sem que percebessem. O refeitório já começava a esvaziar, e as velas flutuantes desciam aos poucos, exaustas, repousando sobre as mesas. A música suave das colheres e pratos encantados diminuía até restar só o eco das conversas dispersas. Safira se levantou primeiro. Tenho uma aula de criaturas mágicas. Se eu não for, a professora vai me transformar em nuvem por indisciplina. Isso seria útil para escapar das pessoas. Ou para entrar nas salas trancadas. Calista sorriu. Boa aula, nuvem. Até mais, coração inquieto. Safira saiu. Calista ficou ali, sozinha, observando o vapor que subia do chá. Por um instante, tudo pareceu calmo demais. Aquele tipo de calma que antecede as mudanças. Foi então que ouviu vozes conhecidas vindo da porta. Olhou, e viu Elian e Jonas saindo do refeitório. Jonas falava alto, gesticulando. Eu só disse que meu corpinho lindo não é igual ao teu, eu sou delicado igual um bombom. E além disso, não tô a fim de ser quase devorado por outro biscoito gigante. Aquilo foi um erro do clube de culinária, eles pediram desculpas para você e até te deram 1 ano de biscoitos grátis. 1 ano não, foi só 1. E ele estava uma delícia. Elian rolou os olhos, mas havia um sorriso discreto no canto da boca. Ele deu um tapinha nas costas dele, provocando. Vamos, herói do biscoito. Calista observou, o coração batendo devagar, como se o tempo tivesse diminuído só para ela. Por um segundo, ele olhou de relance na direção dela, rápido demais para ser certeza, lento o bastante para deixar o ar preso no peito dela. E então, ele se foi. O refeitório voltou a ser apenas um refeitório, cheio de cheiros doces, risadas distantes e memórias suspensas no ar. Calista fechou os olhos, sentindo o gosto da maçã caramelizada ainda na boca. O mundo seguia. Mas dentro dela, algo novo começava a respirar. O refeitório de Babylon parecia respirar junto com os alunos naquela manhã cinzenta. A luz que entrava pelos vitrais tingia as mesas com tons dourados e azulados, criando pequenas auroras sobre os pratos e copos. O ar cheirava a abóbora assada e maçãs caramelizadas, misturado ao perfume de ervas quentes que vinha das travessas. Calista observava o vapor subir de sua caneca, traçando linhas efêmeras no ar, como se a magia do lugar se manifestasse até nos gestos mais banais. Ela estava só, e isso não a incomodava. Gostava do silêncio rarefeito entre o burburinho das vozes, do som distante das colheres tocando o metal, dos garçons espectrais que deslizavam de mesa em mesa com a graça de lembranças vivas. Uma das sombras serviu um pedaço de torta de carne diante dela, o prato pousando leve, quase respeitoso. Calista sorriu em agradecimento, mesmo sabendo que o espectro não podia retribuir. Havia gentileza no hábito de agradecer, e Babylon, apesar de suas cicatrizes, ainda merecia gentileza. Do outro lado do salão, risadas ecoavam. Um grupo de meninas do 3º ano cochichava perto da entrada, os olhos voltados para algo, ou alguém, que acabou de surgir. O som se espalhou como uma corrente elétrica. Calista levantou o olhar, não por curiosidade, mas pelo instinto de quem sente o ar mudar de temperatura. E o viu. Evander atravessava a entrada principal como quem sabia que o mundo o esperava. Alto, o cabelo platinado capturava cada lampejo de luz, o devolvendo como ouro líquido. O sorriso era ensaiado na medida certa, o tipo que fazia parecer que ele já havia ganhado qualquer disputa antes mesmo de começar. Ao redor, uma pequena constelação de garotas o seguia, encantadas, rindo de tudo o que ele dizia. Cada passo dele parecia coreografado, até o modo como ajeitava a gravata azul com linhas brancas exalava controle. Calista voltou os olhos para o prato, impassível. Partiu a torta em pedaços pequenos, mastigando devagar, como se o refeitório não tivesse parado por um instante. O burburinho cresceu, vozes abafadas, suspiros. Era sempre assim com gente como Evander. As pessoas confundiam brilho com grandeza. Ele se aproximou. Primeiro o som, as risadas das meninas diminuindo, os passos firmes ecoando pelo piso de mármore negro, depois a presença. Calista sentiu antes de ver. O ar ficou mais denso, como se o ambiente inteiro segurasse o fôlego. Quando ergueu o olhar, ele estava ali, diante dela, com aquele sorriso estudado que não alcançava os olhos.
Calista, o nome soou entre ironia e curiosidade. A famosa sobrevivente. Ela pousou o garfo ao lado do prato. E você deve ser o irmão de Celestine. O que é? Veio verificar se a irmã ainda tem algum inimigo vivo? O sorriso dele ampliou-se, reluzente. Não, não. Vim apenas conhecer a garota que conseguiu quase se igualar a Ártemis em notas. Isso é uma façanha. Agora que viu, pode ir embora. Evander inclinou a cabeça, a estudando com aquele olhar dourado que parecia atravessar tudo. Havia algo incômodo nele, não o encanto em si, mas a consciência dele. Era o tipo de pessoa que sabia o efeito que causava e usava isso como arma. Sabe, começou, apoiando uma das mãos no encosto da cadeira oposta, fiquei sabendo que você tem uma origem peculiar. Calista arqueou uma sobrancelha. Peculiar é uma palavra gentil. Eu tento ser. Ele se sentou sem ser convidado, como se o mundo fosse sempre uma extensão do próprio quarto. Magus, não é? Metade humana, metade algo mais primitivo. Ela o observou em silêncio por um instante. O modo como ele dizia primitivo tinha um gosto metálico, como ferro em sangue. Sim, sou meio magus, corrigiu calmamente. Mas para alguém que nasceu em berço dourado, tudo o que não é puro parece ser menor. O sorriso dele não vacilou, mas algo no olhar se estreitou. Não quis ofender. É que é raro ver alguém da sua espécie. Minha família sempre prezou por tradição e pureza. E tradição preza pela ignorância, na maioria das vezes. Alguns alunos na mesa ao lado começaram a prestar atenção. Calista percebeu, mas não desviou o olhar. Evander, porém, parecia se alimentar do público. Passou o dedo pelo aro da taça de cristal diante dela, produzindo um som agudo e contínuo. Você fala como se tivesse algo a provar. Eu não preciso provar nada. Ela recostou-se na cadeira. Só prefiro não deixar que me tratem como um enfeite exótico. O som cessou. Por um momento, o rosto dele ficou imóvel, como uma máscara que perdeu a expressão. Depois, o sorriso voltou, mais contido, quase frio. Gosto de garotas que mordem, murmurou, baixo, inclinando-se. Mas cuidado, mestiça. Morder gente errada pode custar caro. Calista não se moveu. Havia uma chama calma em seus olhos, o tipo de calma que sempre antecede o caos. Cuidado você, mimadinho. Às vezes, a gente morde e descobre que o que estava mastigando era podre. Ele recuou ligeiramente, surpreso pelo tom. Calista levou a taça aos lábios, bebendo um gole de suco que cintilava em tons de violeta. O líquido parecia mudar de cor conforme o humor, e agora, sob sua mão, escurecia. Evander apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se outra vez, mais perto. O perfume dele tinha algo de frio, quase metálico, como o ar antes de uma tempestade. Você acha que está acima disso tudo, não é? A voz dele perdeu parte do charme. Que é diferente de nós. Mas no fundo, mestiça, todos aqui sangram pela mesma razão. Querem ser notados. Querem poder. Ela o olhou, sem pressa. Eu não quero ser notada, Evander. Quero ser lembrada pelas coisas certas. Coisa que você talvez nunca entenda. O silêncio que se seguiu foi pesado. Uma das garotas que o acompanhava deu um risinho nervoso, mas ele não reagiu. Os olhos dourados, antes calorosos, agora tinham a rigidez do ouro maciço. A tensão pairou por segundos. Então ele se recostou, tentando recuperar o controle da expressão, o meio sorriso reaparecendo como uma máscara recolocada. Deve ser difícil, carregar tanta moralidade nas costas. Não tanto quanto carregar um sobrenome que abre portas demais. Por um instante, ele pareceu sem resposta. As risadas ao redor diminuíram. Até os garçons espectrais pareciam se mover mais devagar, como se o próprio ar de Babylon aguardasse o próximo movimento. Evander ajeitou a gravata. Você tem coragem, garota. Eu admiro isso. Mesmo que venha da ignorância. Calista pousou a taça, o som delicado do cristal ecoando entre eles. Às vezes, coragem e ignorância andam de mãos dadas. Outras, é arrogância que anda sozinha. O olhar dele endureceu. E foi ali que o verniz de perfeição começou a rachar. Por alguns segundos, o refeitório pareceu parar de respirar. O som dos talheres se dissipou, as conversas se tornaram murmúrios. Até o fogo das tochas vacilou nas paredes. Evander a observava como se tentasse decifrar algo que o incomodava profundamente,
talvez o fato de que ela não se curvava. Ele se inclinou outra vez, dessa vez sem o sorriso. Você fala como se soubesse quem eu sou. Calista manteve o olhar firme. Eu sei o suficiente. Um músculo da mandíbula dele se contraiu. A aura de perfeição que o acompanhava desde que entrou começou a se dissolver, revelando o que havia por baixo. Uma arrogância nua, quase infantil. Era como se a máscara tivesse escorregado alguns centímetros, o bastante para mostrar o que ele realmente era. Um garoto acostumado a ser o sol de todos os dias. Você acha que por ser espertinha tem algum tipo de poder especial? A voz saiu baixa, carregada de veneno. A sua linhagem é impura, quase foram destruídos. Todos os livros dizem isso. Vocês mestiços são só humanos que acham que são especiais. O impacto da frase cortou o ar como lâmina. Calista não respondeu de imediato. Segurou o copo, girando o líquido lentamente. O movimento refletiu a luz dourada do vitral sobre seu rosto, e quando ela ergueu os olhos, havia uma serenidade quase cruel neles. Engraçado. A voz dela era calma, mas o tom tinha peso. Dizem o mesmo sobre os filhos das 12 casas. Que se acham deuses, mas se comportam como crianças mimadas brincando com poder herdado. O refeitório ficou em silêncio. Um grupo de alunos mais próximos trocou olhares tensos. Evander piscou, surpreso com a resposta. Pela primeira vez, o controle absoluto escorregou por entre os dedos dele. Cuidado com o que diz, mestiça. Ele murmurou, mas a ameaça soou oca, quase implorando por efeito. Ou o quê? Calista se inclinou levemente à frente. Vai tentar me reduzir com palavras bonitas e um sorriso de vitrine? A frase acertou fundo. Ele respirou devagar, tentando recompor o tom. Eu não perco tempo com gente que não entende o próprio lugar. Isso é o que você diz toda vez que alguém te lembra de que o seu lugar não é o topo, é o palco. O olhar dourado dele vacilou. Por um instante, a máscara rachou completamente, e a fúria verdadeira escapou, crua, humana. Ele se levantou, o banco arrastando-se com um ruído áspero que ecoou pelo salão. As garotas que o seguiam deram um passo atrás, surpresas. Calista não se moveu. Apenas o observou, calma, os dedos ainda apoiados na taça. A postura dela era de quem não precisava se defender, porque nada que ele dissesse a atingiria. Você devia ter mais cuidado com as pessoas que irrita. Evander tentava manter a voz controlada, mas havia falhas. O mundo não é gentil com quem esquece seu lugar. Nem com quem nunca aprendeu o seu, ela devolveu, serena. Mas obrigada pelo aviso. Ele respirou fundo, como se engolisse algo amargo. O sorriso retornou, forçado, tenso, o tipo de expressão que não convence nem a si mesmo. Evander endireitou o blazer, tentando recuperar a pose que sempre o envolvia como uma armadura de luxo. Foi interessante conversar com você. O tom era artificial, cada palavra medida. Acho que agora entendo por que todos a detestam tanto. Que bom. Ela ergueu o copo em um brinde irônico. Eu pouco me importo com isso. Ele girou nos calcanhares, o som dos sapatos batendo contra o piso de mármore. A cada passo, o silêncio se espalhava, como se o salão inteiro observasse o garoto perfeito recuar. E recuava, não porque quisesse, mas porque algo dentro dele percebia que não havia vencido. As garotas hesitaram em segui-lo. Uma ou duas ainda olharam para Calista, como se esperassem entender o que havia acabado de acontecer. Ela apenas voltou os olhos para o prato, partiu o último pedaço de torta e levou à boca, sem pressa. O sabor agora parecia mais doce. Evander chegou à porta, o sol de fora refletindo no cabelo platinado. Ele parou por um instante, sem se virar, e por um segundo o controle vacilou de novo. A expressão dele, refletida no vidro do vitral, não era mais a do garoto perfeito. Era de alguém tentando entender como, pela primeira vez, o brilho dele não bastou. Então saiu. O murmúrio voltou, crescendo como o mar depois da calmaria. As vozes retomaram o volume, as colheres voltaram a tilintar, e o refeitório seguiu sua rotina como se nada tivesse acontecido. Calista encostou o queixo na mão, o olhar distante. O reflexo da janela mostrava os jardins lá fora, dourados pela manhã. Por um momento, ela sentiu uma ponta de curiosidade. O que aconteceria quando alguém como Evander descobrisse que havia coisas que nem o encanto dele podia dobrar? Suspirou, bebendo o resto do suco. O gosto era agridoce, como tudo em Babylon. E quando levantou o olhar outra vez, viu pela janela dois vultos atravessando o pátio,
Elian e Jonas. Jonas ria, gesticulando animado, provavelmente zombando de algo que o outro disse. Quase devorado por um biscoito gigante. Foi? A voz de Jonas ecoava do lado de fora, audível até ali. Você devia treinar mais, Elian, antes que uma rosquinha te mate. Calista deixou escapar um riso baixo, curto. O som pareceu estranho naquele silêncio que sobrava, mas não era ruim. Apenas humano. Por um instante, o peso da tensão se dissolveu. O refeitório, o mundo, a história toda pareciam suspensos num respiro leve. Aquele pequeno momento em que a dor, a ironia e a vida se equilibram num mesmo fio. Ela se levantou, pegou a bandeja e caminhou devagar até a saída. A cada passo, a sensação de ser observada diminuía. O rastro de Evander já se dissipava no ar, deixando apenas o eco do confronto. Mas algo dentro dela sabia, aquilo não terminaria ali. Evander não era o tipo que aceitava perder, especialmente para alguém que o fez olhar para dentro e não gostar do que viu. E Calista, ao sair sob a luz dourada dos vitrais, também não era o tipo que se arrependia de vencer. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa jornada mexeu com a sua imaginação, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te prendeu e compartilhe com quem também ama boas histórias. Isso mantém a magia viva e nos ajuda a trazer cada vez mais aventuras para você. Um grande abraço, e até o próximo capítulo.